Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Estação PMA. Eu e minha parceira Alice Guerreiro estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Dr. Murilo Beltrão, que é assessor executivo da nossa Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar sobre cidades inteligentes, certo? Que é um trabalho que vocês vêm construindo. Explica pra gente um pouquinho o que é uma cidade inteligente. Saracatuba é uma cidade inteligente? Então, hoje existem relógios inteligentes e existem celulares inteligentes com seus aplicativos, mas o que indica o que é uma cidade inteligente e como que é uma cidade inteligente. Então, na minha opinião, uma cidade inteligente é onde redes e serviços essenciais se tornam mais eficientes quando existem tecnologia digitais e telecomunicação. Com isso, beneficia uma rede de negócios na cidade e os seus habitantes. Mas não é uma questão fácil, não é um tema fácil de se conseguir. É bem complicado, precisa ter... O senhor falou do celular, do relógio inteligente, né? Legal, mas uma cidade inteira, porque a gente já imagina, ela vai ter que estar interligada de alguma maneira, né? Com essas tecnologias todas. A questão da cidade inteligente é o seguinte, uma cidade para ser inteligente não necessariamente tem que ser tecnológica. Feito aquele desenho, os Jacksons, né? Sim. Aqueles carros voadores, etc e tal. Ela precisa ter uma estrutura interconectada e que beneficie a população e os seus habitantes. Em que áreas? Vamos dar um exemplo para a gente. Por exemplo, se a gente tiver a união de tecnologias digitais com telecomunicações e os cidadãos, a gente vai melhorar para eles uma energia limpa, sustentável, uma coleta de lixo mais eficiente, um reuso de água, um deslocamento menor de mobilidade urbana e o principal, ter uma política pública de qualidade. Eu particularmente já participei de alguns eventos de cidades inteligentes. E o que você qualifica hoje que Araçatuba já pontua como uma cidade inteligente? Por exemplo, na área da mobilidade, o que a gente já traz para transformar Araçatuba numa cidade inteligente? É uma boa pergunta. Assim, para decidir o quão é uma cidade inteligente, o quanto ela é inteligente, existem alguns rankings. E um dos principais é um ranking lá de Navarro que se chama City Motion, que existe alguns indicadores para indicar se essa cidade é ou não é inteligente. E são vários, tipo governança, conexões internacionais, mobilidade, transporte, meio ambiente, sustentabilidade, planejamento urbano. E, na minha opinião, por uma cidade ser inteligente, ela precisa ter 3 tópicos, que é conectividade, dados e iniciativa governamental. Porque o governo tem e precisa querer que a cidade seja inteligente. Ela precisa ser atuante nesse processo. E ela querendo facilita muito isso. Porque vai demandar investimento público também. Demanda investimento público, investimento privado. E voltando à sua pergunta, Araçatuba está engateando nessa questão de cidade inteligente. Então a gente já fez algumas implementações importantes que talvez as pessoas não saibam, né? Hoje, que é um marco, na minha opinião, aqui em Araçatuba, é o nosso processo do Araçatuba Digital. Sim. Então, todo o nosso processo interno e externo, e esse processo, o troca com a população, é tudo digitalizado. Então, o município gastava fortuna, vários reais e milhares de dinheiro com impressão de papéis, e hoje a gente não utiliza mais isso. Então, o munícipe, na palma da mão, ele consegue interagir com o município e tentar resolver algum problema, alguma demanda que ele queira. Sim. Não precisa inventar fila. Não precisa. E a dinâmica hoje, né? Por uma cidade ser inteligente, ela tem que ter dinamismo. Então, se levanta um problema, vai para uma determinada secretaria
E antes a gente fazia despachos manuais por uma secretaria A, por uma B, isso tinha que ter uma pessoa física e com um automóvel levar para uma secretaria no local, no outro, isso demanda de um tempo, e hoje é muito rápido. Então os processos que são resolvidos com a população é muito rápido. Você precisa assinar um documento, por exemplo, você dá um clique ali no computador, já está assinado, você já... Por exemplo, no final de semana tem um documento importante para assinar, a gente assina com o nosso celular. Então a gente entra no aplicativo do nosso celular e faz essa assinatura digital no telefone. E aí, esse é um ponto interessante também, porque é difícil de mensurar isso, né? Não é uma coisa também muito fácil de a gente perceber, por exemplo, o quanto a cidade evoluiu depois da implantação do Araçatuba Digital. A gente, enquanto servidor público, a gente percebe isso muito, porque o nosso dia a dia está aí. Mas a população, até perceber isso, também leva um determinado tempo, né? Isso, leva, mas assim, hoje eu acredito que a gente já esteja utilizando 2 anos esse processo, 2, 3 anos. Vai fazer 2 anos em março. Então foi uma vitória nesse governo aqui atual absurda, porque está muito ágil os processos agora, até processos licitatórios, demandas importantes, está sendo muito rápido. Um outro marco também aqui em Araçatuba, em relação à mobilidade, né, que eu sou o assessor da secretaria, a gente fez implementação de alguns quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, que isso é um tema importante na questão da cidade inteligente, né? A cidade inteligente, por ela ser inteligente, ela tem que ter integração e compartilhamento de espaço, produtos e serviços. E com essa alternativa de deslocamento do cidadão, melhora muito essa questão. A gente tem que melhorar muito ainda. Sim. Mas Araçatuba tá indo no lugar certo, né? Ela está tentando mudar e ela está conseguindo mudar. E você, além de tudo, ainda promove a saúde do indivíduo, né? Porque você está incentivando a pedalar ali, a fazer uma atividade física, né? Diminui a emissão de poluentes. Enfim, é um bolo ali de... Porque as pessoas pensam que cidade inteligente realmente só tem a ver com tecnologia, né? Que nem Araçatuba disponibiliza Wi-Fi nas praças. Isso transforma Araçatuba numa cidade inteligente. Tem muito município que não disponibiliza, né? Mas o que mais que a gente tem que transforma a cidade inteligente? Ser sustentável. Então... Isso, ser sustentável é uma coisa bem importante no aspecto de cidade inteligente, né? Um outro ponto importante do município, essa questão da implantação do cerco eletrônico. Não sei se as pessoas sabem, mas hoje a Araçatuba ela tem um cerco eletrônico. O que seria isso? Então a gente tem monitoramento em todas as entradas e saídas da cidade com inteligência artificial. A gente tem um sistema com inteligência artificial. E a gente está conectado junto com outros órgãos, seria Polícia Civil, Federal, Militar. Então, esse sistema e essa inteligência artificial, ela consegue detectar, por exemplo, um veículo que entrou aqui com uma placa fria. Então, ele faz essa detecção, ela já notifica a polícia militar e essa polícia vai fazer as tratativas de acordo com o que precisa ser feito. Por exemplo, se entra aqui na cidade um veículo que em algum determinado ponto da cidade aconteceu um furto, por exemplo, e esse veículo está associado em outro ponto, em outro furto, então já vai fazer essa ligação com esse veículo e esses episódios. Isso é uma coisa bem importante. E também tem a questão do trânsito, né? Ela ainda não está em funcionamento. Que isso foi pauta de polêmica na cidade, né? Esse vídeo monitoramento era para multar. Não. Esse vídeo monitoramento, um dos pontos é a questão da fiscalização de trânsito. Mas para que a população entenda, para ocorrer essa fiscalização de trânsito, o local, ou o ponto, ou a esquina, ou o cruzamento, tem que estar informando que aquele ponto tem a fiscalização eletrônica. Se não tiver essa placa, não está funcionando, não vai funcionar, ninguém vai ser autuado, pode ficar tranquilo. E que é uma coisa que a gente estava discutindo aqui nos bastidores também, que a Secretaria de Mobilidade ela não existe para autuar ninguém, para dar infração. Não é essa
A essência, função, né? a essência, né? Vai muito mais profundo do que isso, né? Muito mais. O intuito da fiscalização não é da infração, não é Punir. autuar, é punir, é educar. Perfeito. Então é a educação que é mais importante. E nesse aspecto também a educação do trânsito, né? Os projetos de educação do trânsito, isso também influencia a bastante Secretaria na questão. tem bastante projeto em relação a isso. A gente tem a Escolinha de Trânsito, que é um programa importante da Secretaria, que a gente tem alguns agentes que vão em algumas escolas. Então a gente ensina trânsito para as crianças, a gente leva a bicicleta, a gente simula um trânsito com as crianças. E assim, a educação vem de cedo, né? Então as crianças têm que aprender sobre trânsito para a gente futuramente ter um trânsito cada vez mais seguro e melhor. Quantas vezes nós já não vimos criança dando bronca no pai? Ô, pai, você não pode fazer isso. E funciona, né? A gente sabe que funciona. Ô, pai, o sinal vermelho, você passou no sinal amarelo, funciona. Funciona muito. É isso aí. Araçatuba está caminhando. Araçatuba eu costumo dizer que é a cidade do futuro. Eu acredito muito nessa cidade aqui e na capacidade que nós temos de evoluir. A gente é pioneiro em muitas coisas aí em relação à tecnologia. No nosso setor aqui de licitações, nós estamos sendo pioneiros. E eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda. E vamos chegar... Vamos. Assim, tem um ponto importante também, que é essa PPP da iluminação. Então, um dos aspectos de cidade inteligente é uma energia limpa e inteligente. Então, está sendo implementado em diversos pontos da cidade energia com iluminação de LED. Isso traz segurança, traz beleza e traz economia. Economia também. São 30 mil pontos que estão rumo aí à finalização acho que já está nos 80% de conclusão. Algumas praças que antes não tinha sua beleza à mostra, vamos dizer assim, né? Hoje, com a iluminação de LED, você já percebe, existem as reformas nas praças, você percebe a delicadeza que o município tem em relação a isso. Muito bom, doutor. Agradecemos muito a sua presença. É um assunto apaixonante, né? Que a gente teria muito que conversar ainda. Mas o nosso tempo é relativamente curto, então... Mas valeu. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Obrigada, Murilo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado.